Boa noite a todos, muito bem-vindos a todos, os que estão presentes, os que estão em suas casas, nos assistindo, através das redes sociais, da nossa página. Que Jesus abençoe a todos. E a os nossos irmãos também, né, em espírito, que a gente sabe também que estão aqui muito mais do que a gente imagina, né? Como dizem, estão nos acotovelando. Então, agradecendo e que todos sejam bem-vindos, né? Aos nossos irmãos do plano espiritual também. Os mentores da casa também, que nos prepara esse ambiente. A esta casa, né, que nos acolhe, que dá sempre a oportunidade do trabalho. Então, gente, só tem que agradecer, né? E pedir a nossos irmãos, né, que se encontram nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram internados e também em seus lares, né, acamados, os irmãos que estão nos presídios, né? Então, que possa usar esse tempo, né, para pensar um pouco, né, no que fez, nas consequências, né, e que em breve, quando estarão aqui fora já com a cabeça de repente diferente, né? Então, que Jesus abençoe e ampare a cada um. E agradecendo, né, a toda a equipe que nos ajudou, que ontem foi mais um dia de festa. O Arraiá da Uzi ontem aconteceu, né? Então, agradecer as pessoas que nos ajudaram aqui, né, na cozinha, preparando os morangos, as frutas, né, os doces, os bolos. Então, agradecendo a todos, né? E também os que foram à noite também nos ajudar, que foi uma noite muito agradável. Tem a companheira aqui que estava lá junto também. Então, também foi bem satisfatória, né? Tanto no lado material quanto no ambiente, né? Que a USA é um ambiente muito gostoso para a gente participar de festa. Lá a gente encontra muitas pessoas que a gente conhece, né? Muitos oradores que às vezes vêm aqui e a gente não se vê no dia a dia, acaba se encontrando lá. Então foi uma noite assim muito proveitosa, né? Então que Jesus abençoe a todos os trabalhadores. E vamos iniciar então. Dani, sábado que vem tem brechó? Aí lembrando que sábado que vem, a gente, falando de trabalho, a gente tem brechó lá na sede do Monte Líbano, na cidade, né? Então, quem estiver passando por lá e quiser aproveitar uma roupinha seminova, né, no preço bom, então passa por lá e ajuda comprando e ajuda a casa também. Então vamos dar início. Eu vou fazer a prece inicial. Mestre querido Jesus, muito obrigado por nos amparar a cada dia, a cada momento, a cada instante de nossa vida. Abençoe, Senhor Jesus, a cada irmão que aqui se encontra, a todos os irmãos que estão nos assistindo em seus lares, ao orador da noite, que seja abençoado com a sua mensagem da noite e que a gente esteja de mente aberta para receber, entender e aproveitar muito bem a mensagem no nosso dia a dia. Eu te agradeço, Mestre Senhor Jesus, por esta casa, por esta noite de domingo, pela saúde, pelo meu corpo físico,
Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. E fique conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja. Então, hoje teremos mais uma vez, ele que já faz parte da casa, já tem um trabalho às quintas-feiras aqui, né, de magnetismo e cura. Então, seja bem-vindo, Marcos, fique à vontade. Boa noite a todos. É uma imensa satisfação de estar aqui mais uma vez, raciocinando, filosofando, pensando sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Allan Kardec, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer hoje é perguntar a todos vocês que estão ouvindo aí, qual que foi a primeira coisa que você fez a hora que você acordou? Você já pensou no café da manhã? Você reclamou porque tinha que ir trabalhar? Você reclamou por causa que está faltando isso ou aquilo? Só que nós que estamos encarnados, estamos vivenciando essa experiência na carne, estamos tendo a oportunidade de mudar, de crescer, de evoluir e de progredir. E tudo que passamos aqui na Terra é para esse progresso, para que ele seja feito. E isso serve para todos. Independente se a pessoa nasceu rica, se a pessoa nasceu pobre, independente se a pessoa nasceu com saúde, ou se a pessoa nasceu faltando um pouco de saúde, não importa. Todos nós estamos na face da Terra para progredir. E nós que procuramos a doutrina espírita, buscando assimilar as mensagens de Jesus, as mensagens de Allan Kardec em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, devemos buscar nos estudos, nas obras, a melhor maneira de compreender como Deus age em nossas vidas. E para mim, não há filosofia maior que explique melhor Deus, que explique melhor a nossa situação do que a doutrina espírita. Quando nós vamos estudar outras religiões, filosofias, por aí, o que a gente pega? Muitas vezes uma fé cega, fala, olha, isso é isso, você tem que acreditar. Não, mas peraí, eu não concordo. Não, mas aqui você não pode não concordar, você tem que acreditar e pronto. É um dogma, né? O Espiritismo não tem dogmas. O Espiritismo é livre. Ele nos deixa aberto para pensarmos da maneira que queremos. Porém, ele também nos ensina, como Jesus nos ensinou, que todos nós colheremos o que plantamos no dia de hoje. A gratidão por ter acordado mais um dia e ter a oportunidade de trabalhar no bem, de trabalhar nas mudanças interiores, de trabalhar na transformação moral, ou a ingratidão de reclamar porque acordou com isso ou com aquilo. Porque sempre lembrando, né, tudo que passamos na face da terra é produto das nossas escolhas do passado. Do passado. E quando eu digo passado, eu não estou falando passado só de outras vidas. Eu estou falando dessas escolhas pode ser de ontem, né? Eu posso sofrer por uma escolha que eu tive ontem. Uma consequência. Quando eu sei que uma atitude, que um ato, ele vai contra as leis de Deus, é um ato que vai fazer mal para o próximo ou até para mim, e eu vou lá e propago isso, de alguma maneira, o que acontece comigo? Eu vou ficar mal. Muito será pedido a quem muito foi dado, nos dizia Jesus. Então o conhecimento nos liberta. Sim, nos liberta.
Porque mesmo eu tendo conhecimento do certo e não fazendo, aquilo gera uma dor. E o que é essa dor para a gente? Agora estou falando de dor moral, né? Mas pode ser uma dor, dor física também. Mas o que é a dor em nossas vidas, no mundo onde nós vivemos? O que é? Por quê? Deus inventou, falou, sente lá a dor e pronto. Não é assim. A dor nos mostra que tem algo em nós que precisa ser mudado. Por mais que a pessoa nasceu com aquilo, que pode ser uma prova ou uma expiação, né? Lembrando que prova, a pessoa escolhe vir com aquilo. Expiação, ela é obrigada a vir com aquilo. É quando quem tem filhos vai entender bem, né? O filho não quer ir à escola, criança. O que você faz? Você obriga ela a ir à escola, porque é importante, ela precisa e vai fazer bem para ela. Nas expiações é igual. Deus escolhe por nós, porque nós não sabemos ainda corretamente escolhermos. Portanto, somos todos crianças na face da terra. Todos. Desde o palestrante que vos fala ao magnetizador, o passista, a grande maioria. Tem espíritos mais evoluídos aqui que vêm para auxiliar? Claro que tem, né? Claro que tem. Mas são uma minoria. E aí a gente pensa, nossa, Deus colocou esse monte de espírito ali. Colocou não, né? Fomos nós, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nos colocam junto, né? Há uma lei de afinidade fluídica, né, que nos faz convivermos juntos, né? Então está todos esses espíritos ali, juntos. Como é que vai ser a vida deles nesse lugar? O que a gente vê hoje na Terra. O que a gente vê. A gente vê coisas boas? Sim, tem coisas boas. Mas também tem muitas coisas ainda que não são tão boas assim. É só você ligar os jornais do Brasil que você vai ver. No Brasil e no mundo, acontecendo tragédias que são contra as leis de Deus, que fazem a sociedade sofrer, que fazem os espíritos sofrer, que fazem-nos sofrer-nos. Mas nós temos um Deus maravilhoso, bondoso e maior do que nós, regendo esse universo. E nós, como os espíritos, ainda como bebês, como crianças, não entendemos corretamente as leis de Deus e como Ele age. Entendemos muito pouco. Mas esse progresso, essa transformação moral que Jesus nos ensina, que Allan Kardec traz em suas obras, junto com o Espírito de verdade, nos faz crescer e aos poucos entender um pouco mais de Deus. Primeiramente nós temos que entender sobre nós, que nós somos, né? Reconhece-te a ti mesmo, né? E sabendo que nós somos, nós evitamos a dor e evitamos o sofrimento. Antes de surgir a doutrina espírita, surgiu em nosso mundo uma ciência chamada magnetismo animal, onde pessoas começaram a curar umas às outras através de passes, né? O magnetismo. Se chegou a uma conclusão que existe um fluido cósmico universal que rege, que está no mundo, todo o universo, né? E tudo provém dele. Depois, quando surgiu o Espiritismo, os espíritos evoluídos concordaram com essa afirmação. Realmente, o que a ciência do magnetismo animal falou lá, realmente existe. As nossas ciências hoje não admitem que há esse fluido cósmico universal. Eles ainda não admitem. Mas há muitas pessoas que vêm tomar o passe, ou que passam por um trabalho de magnetismo para cura, para alívio, muitas vezes sentem esse alívio. E as provas estão aí, por toda parte. O magnetismo, o trabalho de cura, de alívio de dores, ele deve ser inseparável da casa espírita. Na minha opinião, sobre os meus estudos que eu tenho das obras de Kardec, toda casa espírita, hoje toda tem o passe, né?
Mas deveria ser esse passe, esse magnetismo, para que seja feito o alívio da pessoa. Porque muitas pessoas irão adentrar a casa espírita querendo um tratamento para o corpo. Falar, olha, eu fui na nossa medicina convencional e não melhorou, não fez nada. Vamos tentar aqui. E nesses anos que eu trabalho com magnetismo, eu já vi muitas pessoas sendo aliviadas e curadas de suas dores através de um magnetismo, até a distância, muitas vezes nem presencial, e tomava os remédios na medicina convencional e não melhorava. Procurou um tratamento magnético, melhorou. E a partir daquele tratamento magnético que tocou o corpo dela, ela percebeu que havia algo maior no universo, que não era só... Ele começou a sair do materialismo. E o materialismo é o que Allan Kardec mais combateu do universo. O materialismo faz as pessoas sofrerem dia após dia. E ele existe ainda nos dias de hoje. O materialismo está aí. Em uma edição da Revista Espírita, um espírito, não lembro o nome agora, tá? Mas ele falou que o fluido magnético pode tocar a alma da pessoa, o espírito. Aí você pensa, mas como? Porque às vezes eu recebo magnetismo, eu recebo passe, né? E eu não fico mais humilde, eu não fico mais caridoso, eu saio bem dali, leve. Mas o que esse espírito quis dizer? Para entender o que ele quis dizer, a gente tem que remontar nossa ideia a Jesus. Quando Jesus veio, quantas pessoas procuraram Jesus por causa de dores físicas, problemas, doenças? Muitas. E após Jesus curar elas, o que essas pessoas faziam? Passavam a segui-lo. Então essas pessoas eram tocadas no corpo, mas também eram tocadas na alma. O fluido daquele espírito super evoluído, um espírito puro, tocava na alma das pessoas. Aí você pensa, mas Marcos, você está falando, eu trabalho com magnetismo, eu dou passe, eu tento curar as pessoas. Como é que o meu fluido vai ser igual ao de Jesus? Talvez não seja igual ao de Jesus mesmo, a gente não vai chegar nesse ponto, não agora, Mas você pode abrir uma mente de uma pessoa através do magnetismo. E vou citar um fato. Mais ou menos em 2016, uns 8 anos atrás, uma pessoa começou a frequentar um centro espírita e depois de um mês veio conversar comigo. E ela falou assim para mim, falou, Marcos, quando eu cheguei aqui na casa espírita, eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus. Porém, quando eu recebi o passe magnético, eu senti, ele usou o termo energia, eu senti uma energia nas minhas orelhas, esquentando. E eu sabia que aquela energia era de Deus. E foi por isso que ele voltou, continuou no centro espírita, depois começou a trabalhar, enfim. Seguiu a caminhada dele, hoje não tenho mais contato, Mas é uma felicidade muito grande saber disso. E todos nós podemos fazer isso. Existem magnetizadores que nascem saturados de um fluido, que são aqueles que podem aplicar passe, que podem aplicar magnetismo. Outras pessoas não nascem saturadas, cheias desse fluido. Lembrando que quem usa essa expressão é Kardec, saturada. Mas essa pessoa, ela pode, às vezes na casa dela, ou vai visitar alguém, um parente, situação assim, esporádica, Alguém doente, ela pode fazer a prece por uma pessoa, ir lá impor as mãos a ela, E muitas das vezes pode até aliviar o coração dessa pessoa. Você sabe por quê? Outra coisa que também está nas revistas espíritas de Allan Kardec,
Quem fala isso é Mesmer. Há um magnetismo animal, que é um fluido que existe em nossos corpos, que nós podemos transmitir e transmitimos para o próximo. Há também o fluido espiritual, que vem dos espíritos. Mas aí ele diz, fala assim, mas há um magnetismo ainda maior do que todos esses. É a prece de uma pessoa desinteressada pelo outro. Olha só. Então ele coloca o desinteresse que é tanto falado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele coloca o desinteresse como fundamental para você aliviar e curar ou ajudar alguém através do magnetismo. O desinteresse. E o que é o desinteresse? Não é querer nada em troca. É só querer o bem daquela pessoa. Não é querer ficar rico com aquilo, não é querer encher o centro com aquilo, é querer o bem daquela pessoa, o alívio, é se sentir bem com a melhora daquela pessoa, o desinteresse, entende? Que nós devemos buscar, e que não é de uma hora para outra que nós conseguimos esse desinteresse, é uma busca. Para aquele que já nasceu com esse desinteresse é fácil, né? Porém, em vidas passadas, ele buscou, a gente traz para uma vida tudo que a gente fez na outra. E assim, consequentemente, isso é um fato. É um fato inconteste. E hoje, cada dia mais exemplos a gente vê sobre isso, né? Eu costumo dizer muito isso, né? Você vai numa escola, você vê uma criança melhor do que as outras nos estudos. Não é Deus que colocou mais inteligência naquela criança, foi aquela criança que buscou em outra encarnação, entende? Aí você vê crianças, ou até jovens, ou até adultos, né? Mais propensos ao mal que os outros, porque já trouxe de outra encarnação. É por isso que as nossas ciências, que hoje as nossas academias científicas, que são materialistas, elas devem, é claro que isso depende de nós, né? Muitos de nós, das nossas pesquisas, dos nossos estudos, dos nossos atendimentos na casa espírita, né? Elas devem e vão um dia abraçar o espiritualismo, a reencarnação, que é uma realidade. É impossível entender Deus sem entender a reencarnação, sem compreender a reencarnação, sem estudar a reencarnação. Impossível. Como é que você vai falar que Deus é justo sem reencarnação? Não tem como. Nós precisamos agir, e a ação é no dia de hoje. E o Evangelho, ele é um livro totalmente moral. Ele ele nos ensina as virtudes que devemos buscar e praticar para sairmos da terceira ordem da escala espírita para ir para a segunda ordem da escala espírita. Lembrando, né, estou falando, minhas palestras são sempre todas baseadas nas obras de Allan Kardec. A gente encontra esse estudo sobre terceira, segunda e primeira ordem da escala espírita na questão 100 do Livro dos Espíritos. Recomendo todos a estudarem e compreenderem essa escala, porque assim a gente acaba compreendendo a nós mesmos. Compreendendo as obras de Allan Kardec, a gente compreende um pouco melhor nós mesmos e, consequentemente, nós passamos a compreender os outros também. Muitas das vezes, aquela pessoa que costuma apontar o dedo e julgar o próximo, né? Ela não compreende o próximo, mas porque ela também não compreende ela também. E muitas das vezes nós somos essas pessoas que apontamos para o outro e falamos o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Quando Deus, a inteligência suprema do universo, o Criador do universo, nos deixa livres para pensarmos e agirmos da maneira
que quisermos, seguirmos a religião que quisermos, ou seguir nenhuma religião que quisermos. Existe tempo. Cada um vai evoluir no seu tempo. Para compreender o Espiritismo, é preciso, sim, maturidade do senso moral. Essa maturidade do senso moral, isso Kardec fala no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E para ter essa maturidade do senso moral, é preciso perdoar hoje. É preciso buscar amar hoje. É preciso quebrar o seu orgulho. É preciso entender aonde que teu orgulho fala dentro de você e de mim. Aonde teu egoísmo fala dentro de você e de mim. E buscar fazer diferente. Buscar no Evangelho de Jesus a mudança. Esse livro é maravilhoso. E é por isso que no tratamento nosso aqui, a gente recomenda, é uma vez por semana que a pessoa recebe o magnetismo. Mas o recomendado do tratamento é ir para a casa dela, fazer um estudo diário, nem que seja um trecho pequeno, uma leitura abrindo aleatório, porque aí o anjo guardião daquela pessoa vai ajudar ela a abrir na página que ela precisa praticar. E aí ela faz uma oração evocando o anjo guardião dela, para o anjo guardião dela ou continuar o tratamento magnético ou colocar as mensagens necessárias em sua cabeça e seu espírito para que ela viva melhor, para que ela busque mudança, para que ela evite a dor. Lembrando que tudo isso que eu estou falando serve para mim, né? É um aprendizado que eu estou tendo no dia de hoje, né? Amar o próximo não é fácil. Para nós que somos espíritos de terceira ordem. Mas é preciso lutar contra as nossas má vontades e buscar esse amor dentro de nós, porque nós somos filhos do amor, nós somos filhos de Deus. Aquela pessoa que está perto de nós, muitas das vezes, é aquela que eu tenho mais débito para poder ajudar. E eu não estou falando só da família, não, estou falando às vezes do vizinho, da pessoa que trabalha com você. É muito comum, muitas pessoas, né, no mundo onde nós vivemos, ela tem lá o trabalho dela, às vezes é empresário, uma pessoa que tem um dinheiro e tem empregados em sua casa, né? No nosso mundo, se pode pagar, dependendo do serviço que for fazer, você pode pagar um salário mínimo para a pessoa. Só que a pessoa vive bem hoje, no nosso país, com um salário mínimo? Não. Mas aí a pessoa, como quer praticar a caridade, se torna espírita, ela vem para o centro espírita, doar a cesta, doar coisa. A responsabilidade daquela pessoa é perante o empregado dela, mas ela vem para praticar a caridade aqui. Sendo que ela podia lá aumentar o salário, ajudar em mais alguma coisa, dar mais algum emprego para algum outro parente, enfim. Entende? Então nós temos que realmente compreender o total sentido da caridade, do amor. Esses dias eu li na Revista Espírita, desculpe não citar, né, aonde está, porque eu estudo bastante, eu leio e acabo não guardando, mas eu tenho tudo anotado nos meus estudos, né? Uma pessoa estava mudando, no século XIX, lá na França, ela estava mudando de casa, porque o dono da casa que ele pagava aluguel, acho que pediu, a pessoa devia, não tinha como pagar, estava saindo da casa. Do nada, o dono da casa, naquela época eram outras leis, era diferente, né? Ele mudou de ideia, falou, opa, não, quero que você pague agora. O rapaz, não só o rapaz, mas toda a família ficaram desesperados. Eu não sei o que aconteceria com ele, talvez ficaria preso, mas pelo desespero dele e da família, seria algo grave que aconteceria com ele se ele não pagasse. E naquela época, século XIX, mulher não trabalhava. Quem sustentava a casa era o homem. Imagina, já está sem dinheiro,
Aí o cara é preso, acontece alguma coisa que ele não pode sustentar a família. O que acontece? A família pode morrer de fome, na época difícil, né? E ficaram desesperados. De repente estava passando uma pessoa, viu a cena e perguntou: quanto que eles devem? É tanto. Tó. Pagou, falou tchau para as pessoas e foi embora. Não perguntou quem era, não quis manter contato, simplesmente fez a parte dele e foi embora. Caridade, beneficência. Essa foi uma caridade material, né? Mas como ele não pegou nada da pessoa, não pediu abraço, não pediu beijos, né? Dá para ver que é algo espiritual, é um exemplo. Outro exemplo, né? Esse exemplo é de Kardec, a gente só ficou sabendo disso depois que ele desencarnou, né? Acho que o pai de Gabriel Delany que deixou isso escrito. Um pai de família se adoentou, não podia sustentar a família, né? O que Kardec fez? Pagou, sustentou aquela família, sem deixar que a família soubesse que era ele que dava o dinheiro. Que recompensa que ele ganhou? A de Deus, a recompensa da sua consciência tranquila. É fácil fazer isso, meu? Falando de mim, não. Eu tenho que evoluir muito, progredir muito. Mas eu preciso lutar contra a minha má vontade de crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente deve ser a primeira coisa que eu devo fazer aqui na Terra. Crescer espiritualmente. E muitas das vezes o meu apego material não me deixa crescer espiritualmente. E aí eu quero trabalhar com o magnetismo. Mas e aí? E os fluidos? Como é que fica? A gente vive, como os peixes vivem num aquário, nós vivemos aqui, nesse marinhado de fluidos. Cada pessoa que está aqui assistindo a palestra, que está ouvindo aí da sua casa, através do seu pensamento, dos seus sentimentos, né? Está emanando um tipo de fluido. E quando eu sei que eu tenho uma mazela, o orgulho, que é fruto do orgulho ou do egoísmo, e eu não trabalho isso, eu emito um tipo de fluido. E aí eu chego para aplicar o magnetismo na pessoa, o que eu vou emanar? Aquele tipo de fluido. Por mais que eu tenha um desinteresse ali para a pessoa, né? Kardec cita uma parte assim, ó. Porque também é importante a pessoa estar bem fisicamente para aplicar o magnetismo, né? Você, através do seu pensamento, né, você chama os espíritos para te auxiliar nesse magnetismo, que é chamado fluido misto, né? Mas aí, você imagina um copo cheio de água suja, e você vai lá e joga um pouco de água limpa. Ele vai limpar de uma hora para outra? Não. Aquela água vai ficar misturada. É igual conosco. É por isso que quando a gente magnetiza, a gente não cura uma pessoa de uma hora para outra, igual Jesus fazia. É claro, existem provas e expiações, às vezes a doença é um bem para ela, então talvez nem Jesus poderia curar uma pessoa, até porque seria falta de caridade, né? A pessoa escolhe uma doença para ela progredir espiritualmente, se eu vou lá e curo ela, seria uma falta de caridade, tirando que é impossível isso, né? A pessoa escolheu como prova aquela doença, ou veio como expiação, ninguém vai conseguir curar essa doença dele. Pode talvez se aliviar a dor. Essa pessoa tem que trabalhar dentro dela uma coisa que está no Evangelho segundo o Espiritismo chamado resignação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão, do raciocínio. A resignação, consentimento do coração, consentimento do espírito. E para a gente consentir espiritualmente, nós devemos nos entregar totalmente a essa doutrina. Fazer de tudo para que ela progrida e floresça em nossos corações, em nossas almas, em nossos espíritos, para que possamos praticá-la
não no centro espírita, mas em todas as atividades em nossa vida, para que tenhamos uma consciência tranquila, para que durmamos bem, para que tenhamos um pouco de saúde. Lembrando, né? O principal é o espiritual. A saúde é bom, é importante, mas o espiritual é melhor. E não adianta falar que se a pessoa não tem saúde, ela não é feliz, porque a gente está cansado de ver exemplos aqui na Terra, pessoas que nasceram com vários problemas e que mostram uma resignação tremenda, uma aceitação do espírito, do coração. E às vezes são mais felizes do que outras que têm saúde física eu estou falando, né? Aí essa pessoa tem saúde física, mas não tem uma saúde mental, espiritual, falando, né? Através dos pensamentos, né? Ela pode atrair para ela o quê? Obsessões, espíritos iguais a ela, lei de afinidade, né? Lei de afinidade. E a prece? Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no final tem uma coletânea de preces, né? Aquele lá foi um livreto de Allan Kardec. Allan Kardec, em vida, teve 32 publicações. 32 publicações. Uma deles chamava A Prece. E hoje você compra o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o Evangelho segundo o Espiritismo e aquela coletânea de preces que era esse livreto. Hoje vem junto, né? Então está lá essa coletânea de preces que nos ensina o que é a prece, o que é a transmissão de pensamento. E como está lá no Evangelho, né? O magnetismo nos mostra que o poder da fé, que através do poder da fé, o magnetismo nos traz prodígios que antigamente eram chamados de milagres, né? Que hoje, através do magnetismo, a gente sabe que são efeitos totalmente normais. Normais. Quando a ciência do magnetismo animal surgiu lá no século XVIII, com Franz Anton Mesmer, e muitos outros começaram a segui-lo, né? Muitas coisas espirituais já começaram a acontecer ali, né? Muitas pessoas entravam em estado sonambúlico, né, e viam outros espíritos ali. Essas pessoas entravam em estado sonambúlico e viam a cura dela ou a cura de outra pessoa e falava até o tempo que a pessoa precisava para curar e o que ela precisava para curar, para ser curada. E esses fenômenos, e depois Kardec também, os espíritos, né, ensinaram que esses fenômenos são reais. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma. Então, tinha pessoa que era magnetizada, ela perdia a sensibilidade de determinada parte do corpo. Para não falar que eu nunca vi isso aqui na Terra, já aconteceu da gente trabalhar com magnetismo, a pessoa ter câncer, por exemplo, um câncer aqui na parte da garganta, onde tudo que ela assimilava, ela sentia dor, e depois de ser magnetizada, ela passava 2 ou 3 dias sem sentir dor. Coisa que os remédios que essa pessoa tomava faziam um pequeno efeito. Remédios fortes. E aí, como explicar isso? É milagre? Então, a doutrina espírita, que é uma ciência que se uniu com a ciência do magnetismo, e hoje se fazem uma, como Kardec diz, são ciências gêmeas, irmãs, devem andar juntas, elas não podem se separar. As nossas casas espíritas têm que ter esse trabalho, e quando a pessoa adentra lá para tomar um passe, ela tem que saber que aquele fluido ali pode auxiliá-la no corpo dela. E o passista, ele tem que saber que aquilo também pode, se ela tiver o desinteresse, e se pelo pensamento ela evocar o seu anjo guardião, ou até outro espírito, né, que seja mais evoluído que ela, claro, né, pode aliviar ou curar.
Lembrando que o magnetismo é um pouco diferente de medir unidade de cura. Porém, o que as obras de Kardec deixam clara, todo magnetizador pode se tornar um médium de cura. Que forma? Trabalhando a transformação moral. A reforma tão chamada de reforma íntima, né? Ele começa a se modificar, ele começa a praticar o que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E um dia ele pode chegar a curar num simples magnetismo, num simples passe, num simples toque. Sempre lembrando que só cura aquela pessoa que pode ser curada. Pessoa que está passando por expiação, não. Né? Isso deve ser bem enfatizado entre nós. Porém, a gente precisa caminhar muito, nós precisamos estudar muito, porque não sabemos muito pouco dessa ciência. Allan Kardec desencarnou escrevendo um livro sobre espiritismo e magnetismo. Olha que maravilha, se nós tivéssemos esse livro hoje. A última obra de Allan Kardec chama Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Né? Acho que depois ele também lançou a 5ª edição da Gênese, né? Depois do catálogo. Né? Mas enfim, não se adentra. Todos nós que estamos ouvindo aqui hoje, alguém se torna médico ao adentrar a uma escola de medicina nos primeiros dias, nos primeiros anos? Alguém se torna físico no primeiro ano de estudo lá na academia? Alguém se torna matemático no primeiro ano? É preciso anos para se formar e mais anos ainda para que ela se torne um bom físico, um bom médico, um bom matemático. Né? E por que no Espiritismo eu só venho, ouço palestra, tomo passe e vou embora e chego em casa e não estudo? Não participo dos estudos da casa. E aí eu falo que eu sou espírita, sem saber do que eu estou falando. Então nós devemos vir à casa espírita e estudar em grupo e estudar em nossa casa também. Ser espírita é um estilo de vida, né? Que muitas das vezes os outros na face da terra não veem. Mas quando você pratica uma atitude que Jesus, que os bons espíritos que estão na terra nos ensinam a praticar, a gente sente dentro de nós um alívio tremendo. A gente percebe que está no caminho certo. E qualquer um que tenha uma maturidade do senso moral, que busque chamando assim filosoficamente, né, uma iluminação, né, pode buscar. Porque o que entrava a gente não entender a doutrina espírita é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, tão combatido pelo Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo caridade e humildade. Todos os ensinamentos de Jesus são baseados na caridade e na humildade. Deus, o amor supremo, a inteligência suprema, colocou conosco um espírito mais evoluído que nós para nos guiar nas terras, chamado anjo guardião. Eu sempre falo dos anjos guardiões, porque aquela pessoa que começa a sintonizar com ele, que começa a ter uma relação íntima com esse espírito superior que você, para que você se melhore, ela começa a progredir, ela começa a viver melhor, independente do que passe na vida dela. Os espíritos de segunda ordem, espíritos superiores, eles não sentem tristeza mais. Tristeza é um atributo de nós, espíritos de terceira ordem. Se um espírito de segunda ordem encarna aqui, pode acontecer o que for com ele, ele vai entender, porque ele entende melhor a vida, ele entende melhor Deus. Nós que não entendemos tanto a vida, não entendemos tanto Deus, ficamos tristes. E o contato com esse anjo guardião, com esse ser mais evoluído que nós, né, nos ajuda a sermos felizes. E esse contato,
sobre o que eu entendo sobre o magnetismo, sobre o espiritismo, ele deve ser na parte magnética também, na hora da aplicação do magnetismo. Eu vou dar um exemplo. Há mais ou menos uns 2 meses a gente fez um seminário aqui. Tinha várias pessoas que trabalhavam com passe, com magnetismo. E nós fizemos vamos fazer uma simulação aqui, né? Parte prática. Cada um vai só estender a mão sobre o outro e pelo pensamento ou pela voz, você vai evocar o seu anjo guardião. Aí depois a gente passou o microfone para as pessoas comentarem. E todas que pegaram o microfone para comentar, relataram. Eu fiz a pergunta, falei, você já trabalha com passe, com magnetismo? Já. E o que você sentiu ali? Olha, eu senti uma coisa diferente, que eu não sinto quando eu faço lá. Foi o Marcos que trouxe os espíritos aqui? Não, foi Deus que colocou aquele anjo guardião, aquele espírito superior ao lado dele. Só que muitas das vezes a falta de estudo das obras de Kardec faz ele não saber que aquele espírito está ali. Às vezes ele reza pedindo enfim, vários outros espíritos e esquece daquele anjo guardião. Por mais que ele pode rezar, né, fazer uma prece, chamando um outro anjo, um espírito que ele goste, né, vamos supor, que ele tenha identificação, o anjo guardião dele pode que está ali e vir, porque a mensagem é igual, né? A mensagem dos espíritos superiores são sublimes e são iguais, né, que são sempre de amor, de progresso, de renovação. Lembrando que eles puxam a nossa orelha, né? Isso é de amor, progresso e renovação. E o amor, a caridade, né? Não é só passar a mão na cabeça e falar, tá tudo bem. É falar a verdade também para a pessoa. Kardec, quantas vezes na sociedade parisiense a pessoa recebia uma comunicação lá, ele avaliava a comunicação, falava, isso aqui não é um espírito superior falando, por causa disso, disso, disso. Muitas pessoas se melindravam, muitos médios se melindravam com isso. Mas Kardec fez errado? Não, ele está praticando a caridade, ele está mostrando para a pessoa. Falou, olha aqui, vamos estudar junto, isso aqui, vamos aprender, sabe? Então, e a pessoa que às vezes não entende como a caridade é, como o amor é, como os espíritos evoluídos trabalham, vai achar que é uma falta de caridade, uma falta de amor. Só que o que os espíritos evoluídos nos dizem? Avaliem as nossas mensagens. Passe pelo crivo do bom senso e da razão. Por quê? Porque eles não temem o exame. Você pega uma mensagem de um espírito evoluído igual do espírito de verdade no Evangelho. Pode avaliá-la 500 vezes, não tem nada ali de equívoco. Porque é um espírito evoluído. Agora você pega outras mensagens de um espírito igual eu, se eu fosse um espírito, fosse psicografar ali, vai sair coisas boas e coisas não tão boas, né? Só que mesmo assim tem que ser avaliado, e como Kardec diz, né? A gente tem que separar o joio do trigo. Pega o que é bom, retém o que é bom e deixa de lado o que não é tão bom assim. A mensagem que eu tenho para o dia de hoje é essa, né? Vamos praticar essa magnífica ciência do espiritismo e do magnetismo e procurar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre buscando as mudanças interiores em nós, né? Obrigado. Agradecendo então Marcos, né, pela mensagem da noite, que tenha um ótimo retorno para casa, e agradecendo a todos, né, os irmãos que nos acompanharam online, os irmãos que se encontram presente. Então a gente vai fazer aqui a nossa prece final e dar continuidade aos nossos trabalhos, indo para os passes. E eu me despeço aqui de todos os irmãos que estão online. Uma ótima semana a todos.
continuando com os nossos pensamentos elevados até Deus, rogando aos bons espíritos que estão aqui presentes para nos assistir, preparar o nosso ambiente bem antes da nossa chegada, que eles possam, através do aprendizado de hoje, continuar nos assistindo, orientando, para que um dia sejamos espíritos melhores, para não ser pedintes da Terra ou do Universo, mas sim colaboradores. Espíritos bons, espíritos que possam ajudar a elevar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, mestre, nós só temos que te agradecer. Agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui hoje, agora, nesse exato momento, pois talvez amanhã não teremos a mesma oportunidade. Agradeço a Deus por tudo que recebemos, pelas dores, pelo sofrimento, que faz parte da nossa evolução. Queremos agradecer a Deus por permitir esse anjo de guarda, essa entidade divina, que está sempre ao nosso lado. E às vezes, por uma ignorância, nós dissemos, uma coisa me alertou. Não é uma coisa, é uma entidade divina, é o nosso anjo de guarda. Essa entidade que nos assiste, nos acompanha, nos intui, nós podemos ainda respeitar o nosso livre-arbítrio. Pai, obrigado. Obrigado por essa semana que se inicia. Que os bons espíritos possam nos alertar, nos assistir nos caminhos lá de fora, no mundo que está tão carente, está tão difícil caminhar diante de tanta indiferença. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo que recebemos, por esta casa, pelos irmãos que trabalhamos juntos, encarnados e desencarnados, que possamos estar sempre num só pensamento, Pai, numa só união, porque não queremos ser afastados, desligados, como ovelhas perdidas. Obrigado, Deus. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.